Olá pessoal, nós vamos dar continuidade à correção da página 14. Agora vamos lá para a questão 12, que diz o seguinte: o famoso experimento do físico e químico Ernest Rutherford, que levou à descoberta do núcleo atômico, baseou-se em fazer incidir um feixe de partículas alfa, partículas radioativas, portadoras de carga elétrica positiva, sobre uma lâmina delgada de ouro, como mostra o esquema a seguir. Com o auxílio de um anteparo que emitia luminosidade instantânea ao ser atingido por uma partícula alfa, Rutherford estimou que uma em cada 10 elevado a 5 dessas partículas ou era desviada ou era repelida pela lâmina de ouro. Essa experiência mostrou que a probabilidade de uma partícula alfa atravessar a lâmina de ouro sem sofrer alteração em sua trajetória é. Vamos à resolução. Nós sabemos o seguinte: pelo esquema, as partículas saem desta caixa, esta caixa de chumbo, e passa, para atingir esta placa, e umas conseguem atravessar, enquanto que outras batem e voltam, Elas são repelidas. Elas batem e voltam. Então, ele diz o seguinte: o texto diz que Rutherford estimou que uma a cada 10 partículas, era desviada ou repelida, ou seja, ela sai da caixa de chumbo, bate e volta. Então, nós vamos ter partículas que batem e voltam e vamos ter partículas que atravessam a lâmina de ouro. Logo, isso nos sugere a probabilidade do seu complementar, certo? Ou seja, leva a gente a lembrar daquela formulazinha. Probabilidade mais a probabilidade do seu complementar é igual ao todo, ou seja, igual a 1. Significa que todas as partículas que saírem daqui vão ser as completas, Então, mesmo sendo desviadas, repelidas, pela lâmina, ou as que atravessam, quando juntar tudo, vai resultar em todas as partículas. Então, nós vamos trabalhar com o complementar de A. Ele diz que uma a cada 10 elevado a 5, elas batem e são repelidas. Então, eu posso substituir em uma dessas duas aqui, tá? Você escolhe. Eu escolho aqui a primeira e repito a segunda e resolve a equaçãozinha. Levando esse valor de 1 sobre 10 elevado a 5 para depois da igualdade, você vai fazer da seguinte forma. Vou fazer aqui desse lado, tá, gente? Para ficar mais espaçoso.
Então, você faz 10 elevado a 5, você coloca o 1 e os 10 zeros, né? Notaçãozinha científica aí, transformada no número, né? Menos 1. Como aqui você tem 10 elevado a 5 nas duas frações, aqui no denominador, então você repete aqui embaixo. Só que 10 elevado a 5, você também vai ver que é 100 mil. Aí embaixo também. Então, se você tem 100 mil menos 1, você tem 99.999 sobre 100 mil. Agora, você percebe que você está dividindo por um número de base 10 que tem 5 zeros. Então, você vai repetir esse número e desloca a vírgula que está aqui para a esquerda 5 vezes, porque aqui tem 5 zeros e aqui é base 10. Então, você volta, tá? Logo, você fica com 0,9999. Para você ver isto em porcentagem, que as opções estão em porcentagem, você multiplica por 100. Multiplicando por 100, essa vírgula agora vai voltar para a frente, só que agora duas casas. E o zero desaparece, né? Então, fica 99,999%, ou seja, maior do que 99%. Portanto, aí a letra E. Aí você se pergunta, né? Por que não tiramos apenas 1%, né? Beleza, mas assim, o Enem, ele pode colocar opções que ele confunda, tá certo? Então, por exemplo, ele poderia dizer fechado 99%, isso iria lhe confundir e marcar a opção errada, né? Então, é importante que você saiba desta fórmula, que você faça também o mais prático, né? Mas você se atente às opções, tá? Para você não marcar questões erradas no Enem. Porque esse tipo de questão é muito parecido com as questões do Enem, certo? Dê atenção especial para ela. Porque também, pessoal, o que eu ia esquecendo é que não sendo fechado 99%, ou seja, não foi tirado apenas 1%, né? Significa que foi 0,001%. Aí você se pergunta o que significa essa opção? O que é esse 99%? 99%, pessoal, é a quantidade, né, relativa, né, às partículas que conseguiam atravessar a lâmina de ouro. Vamos agora para a questão 13, que diz o seguinte: de uma urna que contém 9 bolas numeradas de 1 a 9, ou seja, o espaço amostral vai ser de 1 até 9, são sorteadas 3, uma de cada vez, repondo-se na urna cada bola retirada. Então, vamos aqui representar, né, colocando as bolas numeradas dentro da caixa. Bola de número 1, de número 2. Dessas bolas, nós vamos sortear 3. Só que quando nós enchemos aqui e sorteamos, né? Se eu pegar, por exemplo, o 7, eu anoto e reponho na caixa, certo? Depois vou mexo de novo, vou sortear outra bola. Anoto e reponho na caixa. Isso se chama reposição, tá? Então, você pegou aqui, por exemplo, o 5. Então, você pegou o 7, o 8 e o 5. Mas você poderia ter pego, por exemplo, o 7 de novo, né? No lugar do 8 ou do 5. Então, que nós podemos entender. Como são 9 bolas e são sorteadas 3, né? Uma de cada vez e com reposição. Uma de cada vez, né? Precisa ser uma de cada vez, porque senão iria faltar, né?
É como se não tivesse reposição, certo? Assim, nós podemos resolver dizendo que o número de elementos do espaço amostral, que é o que ele pede na letra A, será 9, que é o total de bolas, elevado à quantidade de vezes que elas vão ser sorteadas, uma de cada vez, né? No caso, elas vão ser sorteadas 3 vezes. Desta forma, nós temos n de E, que é igual a 9 elevado a 3. Quando você faz 9 vezes 9 vezes 9, dá 729. Portanto, esta é a letra A. A letra B, ele pede para dar exemplo de um resultado desse experimento em que o produto dos 3 números seja ímpar. Então, para que todo produto, que o produto de 3 algarismos seja ímpar, é preciso que todos eles sejam ímpares, certo? Então, nós temos, por exemplo, o 1, o 3, o 5, o 3, o 5, o 7, o 3, o 5 e o 9. Então, esses são alguns exemplos. Basta um, certo? E assim está respondida a letra B. Na letra C, ele pergunta qual é a probabilidade de se obter nesse experimento um terno ordenado em que o produto quantos ternos ordenados do espaço amostral E satisfazem a condição do item B. Ternos ordenados são agrupamentos de 3 elementos, certo? Em um só. Então, você vai verificar o seguinte: vamos encontrar quantos desses ternos ordenados que satisfazem essa condição, ou seja, para que o produto seja ímpar, quanto será que daria aqui ao todo, né? Temos o 1, 3, o 5, 1, 5, 7, 1, 3, 7, mas tem muito mais. Então, nós vamos verificar quantos realmente são. Agora, é como se nós criássemos um novo espaço amostral, tá? Que agora vai ser os números ímpares. E dentro desses números ímpares, nós queremos retirar elementos desse conjunto, desse subconjunto também, que agora ele passa a ser o espaço amostral, né? De alguma forma, porque é a partir dele que nós vamos retirar o subconjunto lá dos ternos ordenados, 1, 3, 5, 1, 5, 7, tá? Para a gente poder fazer essa quantidade de elementos dessa possibilidade. Então, o número de elementos aqui, que representa os números ímpares, é igual a 5, e eles são retirados de 3, né? São sorteados 3, um de cada vez, para que possa formar, assim, esses elementos. Então, nós vamos ter o seguinte: são 5 elementos tomados aí, né? Fazendo as retiradas de 3, 5 elevado a 3, que dá 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125 ternos ordenados. A letra D pergunta qual é a probabilidade de se obter nesse experimento um terno ordenado em que o produto dos 3 números seja ímpar. Então, nós temos 125 sobre 729, né? Que é a quantidade, né, de sair somente ímpares, que foi aí o respondido aí na letra C, né? Sobre o total. Letra D respondida. E na letra E, ele pergunta qual é a probabilidade de se obter nesse experimento um terno ordenado em que o produto dos 3 números seja par, ou seja, é o complementar, né, dos ímpares. Então, é só você pegar o todo, subtrai a quantidade de ímpares e vai ficar com a quantidade de números pares. Logo, a probabilidade do complementar, que eu vou chamar, né, vai ser 604 sobre 729. Respondida a letra E. A questão 14 nos diz que a probabilidade de um piloto vencer uma corrida é o triplo da probabilidade dele perder.
Qual é a probabilidade de que esse piloto vença a corrida, se não pode haver empate? Vamos à resolução. Isso nos sugere eventos complementares, né? Por quê que são os complementares? Porque fala de vencer e perder, certo? Uma coisa complementa a outra. Desta forma, nós partimos para esta fórmulazinha aí, do complementar, né? Vamos dizer que P de A é a probabilidade dele vencer e P de A barra é a probabilidade dele perder. A questão diz que a probabilidade dele vencer é o triplo da probabilidade dele perder. Então, nós podemos dizer o seguinte, que P de A, que é a probabilidade dele vencer, é igual a 3 vezes a probabilidade dele perder. 3 vezes a probabilidade dele perder. Então, substituindo na formulazinha, nós temos que o P de A é igual a 3 vezes o P de A barra. Vou organizar aqui mais para cima, tá? Agora, vamos substituir lá na formulazinha do complementar. Pronto, a fórmula é essa. Onde tiver P de A, eu coloco 3 vezes P de A barra. Repito o restante. Observe que aqui tem 1 P de A barra mais 3 P de A barra. Então, aqui, se aqui é 1, é 3 mais 1, que dá 4P de A barra. Como esse 4 agora está multiplicando, ele passa aqui dividindo. Ou seja, a probabilidade dele perder é 1/4. Mas cuidado que ele está perguntando outra coisa. Ele pergunta a probabilidade dele vencer, tá? Bom, eu já sei que o todo, juntando perder e vencer, tem que dar 4 sobre 4, que é 1, que é os 100%, né? Então, para você tornar isso igual a 4 sobre 4, faltam 3. Então, fica 3/4, que é a probabilidade dele vencer. Mas vamos formalizar. Então, se isso acontece, P de A barra é 1/4, substituindo, né? Aqui fica 3/4, porque 3/4 mais 1/4 dá 4 sobre 4, que é 1. Ou seja, a probabilidade dele vencer é 3/4. Se você tem dificuldade, é só você ir fazer o MMC, tá? A questão diz que em uma eleição em que não pode haver empate, a probabilidade de um candidato vencer é x mais 3 sobre 4 e a de perder é x sobre 6. Essa informação permite concluir que a probabilidade de esse candidato vencer a eleição é de... Vamos à resolução, tá? De novo, fala de vencer e perder. Então, isso de novo nos remete a eventos complementares. E a formulazinha, onde nós vamos dizer que P de A é a probabilidade dele vencer e P de A barra é a probabilidade dele perder. A questão nos diz que a probabilidade dele vencer é x mais 3 sobre 4. Substituo, né, aqui no P de A, que é a probabilidade dele vencer. Agora, nós vamos somar com a probabilidade dele perder, que ele diz na questão que é x sobre 6. Tudo isso é igual a 1. Devidamente substituído, nós vamos resolver agora esta equação. Nós temos duas frações com denominadores diferentes, então temos que tirar o MMC. O número que divide o 4 e o 6, o menor deles, que é o MMC, é 12. Então, nós temos 12, aí eu faço, ó, 12 dividido para 4, que dá 3. O 3 multiplica tudo isso. 3 vezes x, que dá 3x. 3 vezes 3, que dá 9. Então, fica 3x mais 9. Repetindo, 12 dividido para 4 dá 3.
3 vezes x vezes o 3, certo? Que deu 3x mais 9. Agora, você faz o 12 com o 6. 12 dividido para 6, que dá 2. 2 vezes 1, 2. Coloca aqui. 2x, né? Tudo isso igual a 1. Agora, você faz aí o produto. Vamos logo somar o 3x mais 2x, que dá 5x. Então, dá 5x mais 9 sobre 12, que é igual a 1. Fazendo um produtozinho aí cruzado. Fazendo produto cruzado. Você tem 5x mais 9 vezes 1, que dá 5x mais 9, que é igual a 12 vezes 1, que é 12. Resolvendo agora a equação, passa esse 9 para depois da igualdade, fica 12 menos 9, que é 3. E a partir daí, esse 5 está multiplicando x, ele passa agora dividindo. Ou seja, você encontrou aí o valor do x, tá, gente? Não confunda com a pergunta dele. Ele está perguntando qual é a probabilidade dele vencer e não o valor do x, certo? Então, nós pegamos esse x e substituímos lá na probabilidade dele vencer, que era essa. Substitui o x, que é 3/5. Levanta esse 3 lá para cima, porque ele fica 3 sobre 1. Faz o MMC nessas frações aqui de cima. Vai ficar 18 sobre 5. E na divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fazendo o procedimento, pode simplificar, que vai dar 9 sobre 10. Porque você dividiu 18 por 2 e 4 por 2. Simplificou esse com esse, certo? 9 sobre 10 é a mesma coisa de 0,9, que é 90%.